Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari e nesse vídeo nós vamos abordar alguns assuntos relacionados a balanceamento de processos, a comparação do Cycle Time e o Lead Time com o Takt Time. Tá? Nós vamos aprender como calcular o balanceamento de um processo e também vamos dar uma olhada como é que se efetua o Kaizen de papel. Então, sem mais delongas, roda a vinheta aí, bora lá! Bom, vamos lá pessoal, o tema desse vídeo hoje tá relacionado com balanceamento de processos, tá bom? Nós vamos dar uma olhada aqui no significado do Cycle Time, tá? Também conhecido como tempo de ciclo, tá? Em português. O significado do tempo de Lead Time, tá? Que é o tempo de atravessamento. Qual é a relação que eles possuem com o Takt Time, tá bom? E vamos dar uma olhada também, tá? Como calcular o percentual de balanceamento, tá? É uma maneira que eu utilizo bastante e eu acho que é muito interessante, tá? Dá uma noção muito boa, está relacionada com o tempo das atividades. Então você consegue ter uma noção de quão balanceado o seu processo está com um indicador aí percentual, tá? E vamos dar uma olhada aqui também num conjunto de dados, tá? E como fazer, como planejar, né? Qual é o mindset por trás do que a gente chama de Kaizen de papel, tá? Que é aquele Kaizen que você planeja simplesmente analisando as atividades ali, a descrição das atividades e tentando imaginar alternativas ali, maneiras diferentes de realizar, tá bom? Então, vou chavear para a tela aqui agora, tá bom? Eu preparei um conjunto de slides aqui também, tá? Para falar sobre o balanceamento. Então, o primeiro tópico aqui, tá? Que eu vou abordar é o significado, tá? Dos tempos de ciclo e depois eu vou mostrar aqui uma planilha com o balanceamento, tá bom? Então, esse slide aqui, ele mostra, né, a diferença de significado entre o que é um tempo de ciclo, né, ou cycle time, tá bom? E o que é um lead time, o que é um tempo de atravessamento, tá? Então, um processo, usualmente, ele se constitui de etapas, tá? Então, eu tenho aqui a etapa 1, 2, 3 e 4, tá bom? E cada uma dessas etapas possui um tempo para ser executado, tá? Então, esse tempo para executar uma etapa até o final é o que a gente chama de tempo de ciclo, tá? É o cycle time, é o tempo para cumprir aquela instrução de trabalho até o final e entregar o conjunto, né, o subconjunto ali, pré-montado ou a peça, tá, para a etapa seguinte, tá, para o posto seguinte, vamos chamar assim. Tá? E a soma de todos esses tempos, tá, da etapa 1, 2, 3 e 4, é o tempo que esse produto vai levar para ser transformado e entregue no final do processo. Então isso é o que a gente chama de tempo de atravessamento, tá? Ou em inglês o lead time. Tá? Geralmente o termo lead time é utilizado para descrever o tempo que um componente leva para percorrer todo o processo fabril e ser entregue, tá, na expedição, tá bom? Mas também é um termo utilizado para tempo de atravessamento mesmo. Tá? Então a diferença entre tempo de ciclo e tempo de atravessamento, né, lead time, cycle time, é justamente essa, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui agora no Excel para a gente começar. Eu tenho um conjunto de dados, eu vou deixar esses dados disponíveis, tá? Para download, vai estar aí na descrição do vídeo se você quiser uma cópia. São dados que eu gerei aqui, são dados fictícios, tá? Não correspondem a nenhum processo de verdade, tá bom? Eu vou utilizar eles para fins aqui de ilustração, tá? Da maneira de raciocinar, tá bom? Quando você está executando aqui esse tipo de atividade. Tá? Então você tem aqui a sequência de atividades, né, que a gente chama, a etapa por etapa, aqui nessa coluna B do Excel, que eu estou mostrando aqui na tela, cada atividade que precisa ser realizada, tá, para transformar um produto até que no final, né, depois de 261 segundos, tá, ele seja entregue, né, um produto no final do processo, tá bom? Então eu tenho aqui na coluna A a operação a qual corresponde, tá, as atividades que estão na coluna B e o tempo em segundos que cada atividade dessa
demora para ser executada, tá? O tempo que cada atividade dessa aí leva para ser executada. Então eu separei aqui em 4 operações, tá? E nesse primeiro momento, tá? Eu empilhei as 4 operações para a gente enxergar, tá? Um conjunto de atividades único, como se fosse um posto de trabalho só, executando todas as atividades, tá bom? E esse é o princípio a partir do qual a gente começa a planejar o balanceamento e o que a gente chama de Kaizen de papel, tá? Já nessa etapa aqui descritiva das atividades, você já pode começar a olhar onde estão atividades que não agregam valor, atividades que podem ter o seu tempo reduzido ou que realmente podem ser eliminadas, tá? Da sequência de atividades, automatizações que você pode aplicar, técnicas de melhoria de processo. É importante nessa etapa você ter uma pessoa experiente, né? Um engenheiro de processo experiente que conhece muito bem esse processo produtivo, para que você possa usufruir dessa experiência, né? E aplicar o conhecimento aí da equipe, né? Não só um engenheiro, mas toda a equipe que conhece bem o processo, para aplicar as melhorias. Então, o que acaba acontecendo, né, o que a gente chama de Kaizen de papel, né, é justamente isso aqui, ó. Tá, eu vou maximizar a tela aqui. Então, você tem aqui uma sequência de atividades, né, como eu já falei. E o que acaba acontecendo é, já nessa etapa, tá, você tabulando, e esse gráfico empilhado aqui, cada faixa colorida dessa aqui representa, tá, a fatia de tempo que é consumida por cada atividade. Então, tem aqui, por exemplo, já passou uma linha vermelha aqui nessa atividade da operação 1, ó, tá? Que é remover o conjunto soldado do robô. Então, vai aplicar uma técnica de Hanedashi aqui, né? Hanedashi é um sistema de autoejeção do componente quando o equipamento termina a operação, tá? Então, aplicando essa técnica, ele elimina o tempo da pessoa enfiar a mão lá e coletar o subconjunto ou componente que seja e remover ele dentro do equipamento, tá? Então aplicou aqui Hanedashi, tá? Tem aqui algumas operações, perdão, em que a pessoa precisa posicionar um gabarito para colar um adesivo. Então a própria peça vai vir demarcada com a posição onde tem que ser colado o adesivo, tá? Enfim, o que você faz aqui nesse momento, o raciocínio por trás desse modelo que a gente chama de Kaizen de papel, é justamente olhar as atividades, a descrição das atividades, tá? Entender se elas agregam ou não agregam valor ao processo e tentar eliminá-las, tá? Nesse exemplo aqui, né, o lead time total inicial era de 261 segundos e eliminando essas atividades que eu marquei aqui em vermelho, por exemplo, né, com algumas ideias de melhoria aí, a gente poderia reduzir, né, é um potencial de redução para 179 segundos, tá? A soma total aí dá 82 segundos, tá bom? Então, para ilustrar, né, essa é a fatia do bolo aí que a gente consegue eliminar do tempo total de produção, tá? Para esse componente. Então eu saio de 261 segundos, caio para 179, tá? Elimino 82 segundos aí, tá? Mais de 1 minuto por produto aí, tá bom? Então esse raciocínio aqui, de olhar as atividades, tá? E propor alternativas para as microatividades aqui pertinentes a cada operação, tá? É o que a gente chama de Kaizen de papel, tá? Você ainda não implementou, você está buscando alternativas, ideias de melhoria, e você já planejou aqui um potencial de redução de 82 segundos aqui, né? Isso é um exemplo, claro, na vida real as coisas não são tão fáceis assim, tá? Mas o raciocínio e o mindset que você tem que procurar utilizar é justamente isso, tá bom? Utilizando esse mesmo conjunto aqui de dados, tá? Nós temos aqui, eu tenho aqui em Excel, tá? A mesma sequência de atividades, tá bom? Então tenho aqui, ó, todas as atividades que pertencem à operação 1, tá? Todas as atividades que pertencem à operação 2, tá? Então cada barra dessa aqui, ó, tem aqui operação 1, operação 2, 3 e 4, tá? E a linha em vermelho aqui representa o takt time, tá? Então eu tenho 80 segundos como takt time. Qualquer atividade ou qualquer operação que ultrapasse 80 segundos vai causar atraso na entrega, tá? A gente pode ver lá na operação 4
que já tem uma boa porção de tempo excedendo, tá, o tempo TACT. Então isso vai causar problemas de atraso nas entregas. Tá bom? Então o que é preciso fazer agora é justamente analisar, né? A gente já viu aqui Kaizen de papel para reduzir os tempos e agora analisar como balancear esse processo aqui, tá? Então nós vamos dar uma olhada aqui agora como calcular o balanceamento. Qual é, para começo de conversa, qual é o balanceamento que eu tenho agora nesse processo olhando esse gráfico como ele está aqui, tá? Então eu tenho aqui também a forma de calcular. Muito bem. Então, esse aqui que está aqui na tela é justamente o mesmo gráfico que está lá no Excel, tá? Então, eu tenho a atividade 1 com 53 segundos no total, a atividade 2 com 57 segundos. Nota que aqui dentro de cada faixinha colorida aqui eu coloquei em segundos o tempo que essa atividade leva, tá? Então, você vai olhar depois de fazer o carrinho de papel, você pode ir considerando aqui quanto tempo você elimina por atividade dessa, tá? Então, temos aqui a operação 1 com 53 segundos, a operação 2 com 57, a operação 3 com 61 segundos e a última operação, que é o que a gente chama de gargalo, tá? 90 segundos. Nota que para mim calcular o balanceamento, o takt time aqui é irrelevante, tá? E essa aqui é a maneira que eu costumo calcular, tá? Então eu somo, né, para calcular o percentual de balanceamento, eu vou chamar de balanceamento inicial aqui, tá? Antes da gente mexer aqui nas atividades, a soma, tá, do tempo de ciclo de cada operação. Então eu tenho 4 operações, tenho aqui o tempo de ciclo de cada uma delas, coloco aqui no numerador a soma delas, tá? E no denominador eu vou pegar aqui o tempo de ciclo, o maior tempo de ciclo, tá, da operação que tem maior tempo de ciclo aqui, no caso a operação 4 tem 90 segundos, e vou multiplicar pelo número de operações. Tá? Então eu multiplico aqui 4 vezes 90, tá? Sendo gargalo ali 90. Então basta multiplicar o número de operações pelo tempo gargalo, tá? No denominador aqui. Então somando vai dar 261 segundos sobre 360 segundos, tá? Esse 261 segundos aqui é o tempo lead time, justamente o tempo de lead time, sem efetuar as melhorias lá do Kaizen de papel, tá? Então, essa conta aqui dá 0,725, que é aproximadamente igual aqui a 72,5% de balanceamento, tá? Então, esse é um cálculo baseado exclusivamente no tempo, tá? Não na carga e peso do trabalho, tudo mais, mas considerando a questão de tempo. Eu quero saber quão balanceadas estão as minhas operações, né, as minhas etapas de processo em relação ao meu tempo disponível. Então, 72%, tá? Essa é a maneira de calcular. Então, revisando aqui o percentual de balanceamento, tá? Ele é calculado somando o tempo de ciclo de todas as operações, tá? E em seguida divide, tá, o tempo gargalo pelo número de operações, tá bom? Então essa é a maneira de calcular aqui o balanceamento. Voltando aqui agora para o Excel, se você notar, eu vou pintar de amarelinho aí na tela para você poder enxergar. Na região da primeira operação até o tempo TACT, há uma oportunidade aqui, é um tempo em vazio, tá? A operação 1 acaba bem antes de atingir o tempo TACT aqui, que é essa linha vermelha, tá? Nota que isso que acontece com a operação 2, tá? Com a operação 3 também, tá? E aqui na última operação, que é a operação número 4, eu tenho aqui as atividades que estão passando aqui, ó, tá? Do tempo TACT. Então, isso significa que algumas operações estão fazendo o seu trabalho e ainda está sobrando tempo para elas trabalharem em relação ao TACT. E a última operação está excedendo o tempo TACT. Tá? Então, vamos dar uma olhada. Então, a maneira que eu costumo fazer aqui esse tipo de análise de balanceamento é a seguinte. Eu crio aqui essa tabela, tá? No Excel, coloco aqui operação, a atividade e o tempo que ela leva, tá? E faço isso para todos, gero uma tabela pivô, tá bom? Eu não vou ficar gerando a tabela pivô aqui, porque isso vai gerar um excesso de informações desnecessárias aqui.
Mas basta simplesmente gerar uma tabela e um gráfico dinâmico, tá? Esse aqui é um tipo de gráfico de barras empilhada, tá? Barras empilhadas aqui, você vai empilhar. E o que acaba acontecendo, eu posso até abrir aqui como eu configurei. Mostrar a lista de campos, tá? Eu configurei dessa forma, tá? Então eu coloquei a atividade aqui em colunas, as linhas eu coloquei operação, tá? E em valores eu coloquei soma de tempo, tá? E ele vai fazer justamente essa tabela aqui, e se você solicitar ele vai gerar também o gráfico dinâmico aqui, tá? Então, o que acaba acontecendo, você vai acabar com um gráfico aqui de barras empilhado, tá? E agora eu posso brincar. Então, por exemplo, eu preciso passar algumas atividades aqui dessa operação número 2 para a operação número 1, para preencher aqui esse espaço vazio entre o tempo de ciclo e o tempo TACT. Então eu vou começar a colocar aqui, basta eu alterar aqui. Bom, vamos supor que eu vou passar aqui essa operação aqui para o posto 1, posto 1 e posto 1, tá? Então mudei aqui para 1, esses três aqui, tá bom? E vou pedir para ele atualizar aqui, atualizar tudo. Então nota aí na tela que o gráfico já alterou, tá? Ele diminuiu aqui a barrinha da operação 2 e aproximou aqui da linha de TACT a operação 1. Ou seja, eu estou carregando mais a operação 1, porém ainda inferior ao TACT Time, tá bom? Eu não gosto de deixar muito colado no TACT Time, porque se houverem variações aqui, essa variação vai acabar sendo absorvida, tá? O TACT Time ainda não vai ser atingido, tá bom? Então para mim ficou legal, vou despintar aqui, vou deixar como operação 1, tá bom? Então agora a operação 1 passa a ter todas essas atividades aqui, tá? Aqui na operação 2 eu vou fazer a mesma coisa, vou jogar algumas atividades da operação 3 para a operação 2, tá? Então eu vou colocar aqui operação 2, 2, 2, 2. Bom, até aqui. Vamos dar uma olhada como ficou. Tá? Então, na verdade, o que você está fazendo é transferir o tempo de uma operação para outra. Tá? Aqui já aumentou um pouquinho a operação 2. Eu vou aumentar aqui a quantidade de trabalho. Tá? Vou continuar na operação 2. Operação 2. Vamos dar uma olhada como ficou agora. Opa, a operação 2 excedeu, tá? Então eu vou deixar aqui ainda. Tem aqui uma operação que é a operação de tempo automático do robô. Essa operação aqui vai causar problemas. Vamos deixar assim para ver. Muito bem. E agora eu posso remover algumas atividades da operação 4 e jogar aqui para a operação 3. Tá? Então, vamos lá, vou colocar aqui como operação 3, 3, 3, 3, 3. Vamos olhar o que vai acontecer aqui agora. Transferir todas as operações da operação 4 para a operação 3. Nota que eu estou quase reduzindo uma operação, tá? Falta muito pouco. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente ainda vai ter um gargalo, tá bom? Ainda consegui eliminar uma operação, transferir e transformar em 3 operações aqui, tá? Com algumas adequações do processo aqui eu consigo... Esse tipo de gráfico e balanceamento aqui também é conhecido como Operation Balance Chart, tá? Ou gráfico de balanceamento de operação, tá bom? E algumas pessoas chamam também de Yamazumi, tá? Tem uma controvérsia, o Yamazumi não inclui tempo de ciclo de equipamentos, tá? Eu particularmente gosto de incluir porque fica mais fácil de visualizar o que está acontecendo no processo. Então eu utilizo esse tipo de gráfico aqui para fazer aqui a análise de balanceamento, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui agora. Falando ainda sobre Kaizen de papel, né? A gente está precisando fazer um Kaizen aqui, ó, tá? Para eliminar esse excesso de tempo aqui e fazer com que esse tempo chegue para baixo aqui
no tempo de ciclo. Tá? Então, vou considerar que esse tempo aqui para encaixar, para acionar os grampos, tá? E soltar os grampos, ele vai ser eliminado. Então, vou eliminar ele aqui porque ele vai ser automatizado. Tá? Faz parte lá das atividades de Kaizen de papel. Tá? Eu vou mostrar aqui. Então, imagina que a gente vai fazer aqui, ó, tá? Um encaixe automático e prender e soltar automaticamente lá a fixação, tá? São as atividades lá na etapa 4, na operação 4, dos dados originais, se você fizer o download e acompanhar aí, tá bom? Então eu vou eliminar aqui esse prende para 5 grampos que são acionados manualmente, tá? Vou eliminá-los e vou dar uma checada como é que ficam os dados agora. Tá? Vou excluir essas linhas aqui. Para que os dados sejam atualizados corretamente, eu preciso excluir aqui. Muito bem, vou pedir para ele atualizar tudo. Bom, chegou muito próximo aqui do Takt Time, tá? Então, com mais algum Kaizen, tá? Eu acho que eu coloquei também aqui encaixe de mangueiras, tá? E a remoção das mangueiras com um teste funcional qualquer aí. Então, vou eliminar eles também. E vou pedir para atualizar os gráficos. Ótimo. Então agora a última operação ficou com bastante tempo disponível ainda, mas nota que todas elas estão atendendo aqui, tá? O Takt Time, tá bom? Então é uma maneira de você fazer o balanceamento, o Kaizen de papel, né, que a gente chama, que é o Kaizen aqui no computador ou numa folha de papel que você deseja utilizar aí. A gente conseguiu retirar aqui uma operação, tá? Se fossem 4 pessoas, por exemplo, eu conseguiria operar esse processo aqui com 3 pessoas, por exemplo, tá bom? E, né, balancear, deixar um balanceamento aqui diferenciado, tá? Então, para a gente calcular esse balanceamento aqui agora, é muito simples, tá? Então, vou somar aqui quanto tempo deu na operação 1, deu 76 segundos. Tá? Na operação 2 eu tenho 78 segundos, então vou marcar aqui, 78 segundos. E na operação 3, tenho 55 segundos. Tá. Bom, para mim efetuar essa conta aqui agora, basta somar esses três, 209, tá? Eu estou olhando aqui a soma, ó, tá? Então eu tenho aqui total da operação 1 somada 76, 78, 55, que vai dar 209, tá? E divido 209, tá? Por 3 vezes, porque agora eu tenho 3 operações, né? 3 vezes o gargalo, que é 78. Então eu vou colocar aqui 3 vezes 78. E faço a razão entre eles. Tá? 209 dividido por 234 dá 0,89 e eu tenho aqui um balanceamento de 89%. Tá? Comparando com o balanceamento anterior, tá? Que eu tinha... mudou aqui a tela porque está atualizando automático, mas comparando com o balanceamento anterior aqui que eu tinha, né? Tinha 72,5%, né? 72,5%, e agora passo a ter 89%. Tá? Então esse aqui é uma das maneiras que eu utilizo para fazer o balanceamento de linha. Tá? Espero que tenha sido útil aqui, mostrar como é feita essa análise aqui. Então, nada mais é do que você analisar os tempos de ciclo, tá, de cada atividade e tentar aglutinar o máximo possível as operações, de maneira que elas fiquem muito próximas do Takt Time, tá? De maneira que você não perca tempo da sua atividade aqui, né? Fique muito próximo do tempo tambor aqui, tá bom? E com algum Kaizen reduzir, tá? Outra coisa importante que acabou acontecendo aqui é que o tempo gargalo não ficou na última operação
tá? Então isso significa que o processo não vai ficar represado no final, tá bom? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, tá? É algo bem simples, é um cálculo de balanceamento, é uma maneira que eu costumo realizar o balanceamento aqui, tá? Então costumo fazer a lista de atividades, utilizar os tempos, tá? E calcular o balanceamento utilizando essa fórmula aqui, ó, tá? Aqui embaixo, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não deixem de deixar os seus comentários, as críticas, sugestões, são sempre muito bem-vindas, tá? Se você ainda não é inscrito aí no canal, se inscreve aí, dá uma ajuda, tá? Ativa o sininho se você quiser ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo, tá bom? E por hoje é tudo. Espero que no próximo vídeo vocês retornem. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.